Olá, tudo bem com você, desbravador? Eu realmente espero que esteja. Gostaria de convidá-lo para, neste momento, estudarmos o caderno intitulado Acampando com o Criador, que pertence às crianças de 10 a 12 anos. Peço que, por gentileza, você abra na página 21. O título do nosso estudo hoje é Obedece quem tem juízo. No primeiro quadrado ele diz: fomos condenados a cavar a latrina do acampamento por sermos pegos comendo guloseimas contrabandeadas. Quem nunca, não é mesmo? Absurdo nos controlarem. Queria ser livre como os animais que comem o que querem e quando querem. Mudaremos o sistema, tomaremos o poder. Greve, resistência. Lutaremos por nossos direitos. Biscoito recheado, salgadinhos. De hoje em diante, cada desbravador será livre para comer o que o apetite mandar. Liberdade. Viva a nossa natureza. Abaixo com a ditadura. Ai, minha barriga. Nossa, que dor. Ai, banheiro. Urgente, eu preciso de um banheiro rápido. Aonde está a latrina? Onde ela está? No quadradinho de baixo. Só tem um problema. Você declarou greve e com isso não terminamos a latrina, que era o banheiro. Aí ele faz essa cara de espanto e ao mesmo tempo de desespero. Ai, eu deveria ter cumprido a parte que me corresponde, não é mesmo? Virando a página, na página 22, por que a natureza está cheia de violência? Na natureza, entre os animais se registra beleza, mas infelizmente as manchas do pecado, como o estupro, a violência, a morte e a doença estão presentes. Uma vez que o homem seria o senhor dos animais, mas pecou, a criação foi sujeita ao pecado e agora serve a instintos corruptos. A aranha, eu não sei pronunciar isso, não honra sua mãe que dá à luz a seus filhotes, que, ao saírem dos ovos, a devoram, e depois devoram uns aos outros. Aranhas são terríveis, não é mesmo? Muitos animais matam inclusive filhotes da própria espécie. Animais roubam uns aos outros o tempo todo. A fragata, por exemplo, é uma ave especialista em roubar o peixe que outras aves marinhas pescam. Compreendendo a moralidade. Porém, os animais não têm moralidade, não podem se responsabilizar por seus instintos. Mas o homem não é um animal. E sendo a imagem de Deus, é um ser moral e responsável. Por isso, Deus apresentou seus mandamentos em Êxodo 20 para proteger o homem. A natureza, querido desbravador, devido ao pecado, devido à desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, acabou se contaminando com o pecado. E por causa do pecado, até mesmo os animais passaram a ter atitudes que não são boas. Nós vimos os exemplos. Algumas espécies de aranhas devoram a própria mãe, devoram os outros irmãos para que sobrevivam. Alguns outros animais matam os próprios filhotes. Este pássaro, chamado de fragata, ele é especialista em roubar o alimento de outros, coisas que é errada. Porém, os animais seguem o seu instinto. Isso está neles e por isso eles fazem isso. O ser humano é diferente. Nós temos uma coisa chamada moralidade, ou seja, nós podemos escolher. Deus nos dotou de liberdade para isso. Então, se eu faço o que é mal, não é porque eu sou obrigado a isso, não é porque existe algo dentro de mim que me obriga a tomar essa atitude. Na verdade, é porque eu simplesmente escolhi fazer o que é errado. Nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. E para que pudéssemos ter uma segurança maior, para que pudéssemos ser protegidos de nós mesmos e dos outros pelas nossas próprias más escolhas, Deus nos concedeu 10 regras básicas, 10 leis que
fariam com que a nossa vida se tornasse melhor, fariam com que a nossa vida se tornasse diferente, abençoada e santa. Se você observar bem, desbravador, em todo o nosso universo existem leis. Existe a lei da gravidade. Na nossa cidade existem leis para proporcionar a paz e não o caos. Na natureza existem leis. É por isso que quando eu lanço sementes para plantar uma laranjeira, nasce de fato uma laranjeira e não qualquer outra árvore diversa. Deus dotou o seu universo de lei e também nos deu 10 leis morais, pela qual todo homem é capaz de viver, observar e ser abençoado por elas. Vamos ver cada uma delas de forma rápida? Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo, capítulo 20. Os 10 mandamentos do Senhor estão em Êxodo, capítulo 20, e também estão em Deuteronômio, capítulo 5. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, a partir do versículo 3. Nós vamos observar agora o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento é claro, nós não devemos ter outros deuses diante de Deus. No contexto imediato, na qual a Bíblia está se referindo, as pessoas escolhiam outros deuses, deuses pagãos. Hoje em dia, isso é muito mais difícil de se acontecer aonde nós vivemos, no nosso país. Porém, não ter outros deuses também implica não colocar nada mais no lugar de Deus. Como assim? Eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Eu preciso cultuar a Deus como sendo meu Deus. A partir do momento em que eu amo mais um jogador, eu amo mais um determinado ator ou atriz, eu amo mais um determinado jogo, uma determinada roupa, o que quer que seja, eu estou colocando à frente de Deus e, mesmo de modo inconsciente, eu estou tendo outros deuses, além do Deus verdadeiro. Deus, ele pede que apenas Ele seja o Deus na sua vida. O segundo mandamento: não farás para ti imagens de esculturas, nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, Deus zeloso, que visita o pecado dos pais e filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O segundo mandamento é que nós não devemos fazer e adorar nenhuma imagem e semelhança. Deus nunca se mostrou desta forma. Não devemos cultuá-lo desta forma também, tá bom? Terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. O terceiro mandamento ensina que nós não devemos usar o nome de Deus em coisas vãs, em coisas tolas, por exemplo, em piadas, em juramentos falsos, em mentiras. Devemos ter muito respeito pelo nome do Senhor. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não fará nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e no 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. O quarto mandamento mostra que nós devemos guardar o dia de sábado. Nós devemos separar o dia de sábado como um dia sagrado para culto e adoração a Deus, porque Deus assim instituiu, porque Deus assim ordenou. No nosso próximo estudo, nós falaremos um pouquinho mais a respeito disso, tá bom? Quinto mandamento: honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O quinto mandamento tem a ver com a honra que devemos conceder a pai e mãe, o respeito, o amor,
o carinho. Se você observar bem, este é o primeiro mandamento com promessa. Honre o teu pai e a tua mãe para que os teus dias na terra se prolonguem, sejam melhores, sejam mais longos. Sexto mandamento, não matarás. E no contexto de não matarás, não é apenas matar, mas também odiar, desejar fazer o mal. Não adulterarás ou não fornicarás. Isso é muito quebrado em termos de pornografia, masturbação. Devemos tomar muito cuidado com isso. Não furtarás, ou seja, não roube nada, não tome de outras pessoas o que não te pertence, não peça emprestado e esquece de devolver. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, ou seja, não conte mentiras, nem aquelas mentirinhas bobas, aquelas mentirinhas brancas, aquelas mentirinhas que vão ajudar o próximo a fazer com que ele sofra menos. Mentira é mentira. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. O 10º e último mandamento mostra que nós não devemos cobiçar, desejar as coisas alheias. Devemos sempre estar contentes com o que Deus nos deu. Nós sempre temos mais do que merecemos. Estes são os 10 mandamentos de uma forma rápida. Se você prestar atenção, os primeiros 4 mandamentos mostram o nosso amor para Deus. Quando eu não adoro imagens e esculturas, quando eu não tenho outros deuses além de Deus, quando eu não tomo o nome do Senhor em vão, quando eu me lembro do dia de sábado. Ao observar esses 4 mandamentos, eu demonstro meu amor a Deus. Quando eu observo os 6 últimos mandamentos, eu estou demonstrando amor ao meu próximo. Por isso que Jesus disse que o resumo da lei é amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e amar o teu próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu a lei nesses 2 tópicos e o resumo de toda a lei é de fato o amor. Vamos continuar? Memorizar. O voto e a lei do desbravador, cumprindo o requisito 1:3 de amigo. Junto com a sua unidade, ilustrar o voto e a lei do desbravador através de nosso jogo e cumprir com isso o requisito de companheiro e pesquisador. Lembra-se do voto? Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Este é o voto dos desbravadores. E a lei do desbravador? Observar a devoção matinal, cumprir fielmente toda a parte que me corresponde, cuidar de meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir aonde Deus mandar. 2. Na página 23. Memorizar os 10 mandamentos conforme o requisito 2:1a de companheiro. Recite-os ao conselheiro no próximo estudo. Desafio você a decorar os mandamentos e recitá-lo ao conselheiro. Se você conseguir depois, me avise, meus parabéns. Pergunta número 3. Por que os animais se tornaram ferozes? Por que o homem é violento, corrupto e egoísta? Abra sua Bíblia, por favor, em Romanos, capítulo 8. Romanos está no Novo Testamento, capítulo 8, versículo 20 ao versículo 22. Romanos, capítulo 8, versículo 20 ao versículo 22. Ele diz assim: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro e da corrupção, para a liberdade e da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Pois bem, a primeira possível resposta diz:
Deus se enfureceu com os animais e os castigou, por isso que eles são corruptos, egoístas e violentos? Não, não é culpa de Deus. Aqui, o autor de Romanos diz que a natureza foi sujeita a isso. E foi sujeita por causa da desobediência de Adão e Eva. Então, Deus não é o culpado. Segundo, o homem, devido ao pecado, foi sujeito à morte, e como ele era o Senhor da criação, a morte passou a todos os seres que estavam sob o seu domínio? Exatamente. O homem era o Senhor da criação. Deus havia dado esse privilégio a ele. E a partir do momento em que ele peca, ele entrega a vida e a criação, todo o mundo criado por Deus, ao diabo. Por isso que Cristo precisa vir e pagar o preço pela nossa remissão, pelo perdão. Os animais evoluíram lutando uns com os outros? Não, não houve evolução. Houve um retrocesso. Os animais que eram bons e perfeitos se tornaram maus. Eles não melhoraram, eles pioraram. É isso que acontece quando a pessoa peca. Quanto mais próximo do pecado estiver, mais eu irei piorar. Pior eu vou me tornar. Mais corrupto, mais mau, mais ladrão, mais mentiroso, mais violento. Por isso que nós devemos nos afastar do pecado. Tudo bem? Pergunta número 4. Nós humanos nascemos bons ou pecadores? Salmos, capítulo 51, versículo 5. Salmos 51, versículo 5. Salmos está no Antigo Testamento. Salmos, capítulo 51, versículo 5. Ele diz assim: Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Observe que, segundo o salmista, segundo Davi, o homem já nasce na iniquidade. Iniquidade é um tipo de pecado que diretamente quebra a lei de Deus. É um pecado em rebelião à lei de Deus. Ou seja, nós já nascemos contrários ao desejo de obedecer a Deus. Nós nascemos por causa do pecado, desejosos em seguir o nosso caminho, não o caminho de Deus. E o caminho de Deus sempre é o melhor. Nós já nascemos em pecado, então todos nós somos pecadores. Isso é forte de ser dito, porque quando nós olhamos para um lindo bebê que demonstra tanta pureza e tanta inocência, não vemos a verdade por detrás, o fato de que ele é tão pecador quanto muitos outros. Ele, por ser pecador, já está inclinado ao mal e condenado à morte, a não ser que ele aceite a graça de Cristo Jesus, a salvação de Jesus. E quando aceitá-la, a partir do momento em que permite que Deus seja o Senhor e Salvador da sua vida, ele então recebe o perdão e a salvação. Ele diz: já nascemos pecadores? Na pergunta número 4, exatamente. Todos nascemos pecadores e maus. Nós nascemos bons? Não. Nascemos bons e aprendemos a ser mal? Também não. Nós já nascemos ruins. Discuta agora com a unidade, lendo o texto de Paulo, por que não fazemos as coisas corretas como ensinam os mandamentos e voltamos a fazer as coisas erradas que às vezes nem gostaríamos de fazer. Um pouquinho confuso, não é mesmo? Abra, por favor, em Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Romanos, capítulo 7, versículo 18 e versículo 19. Ele diz o seguinte: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita nada bom, pois o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Porque eu não faço o que eu prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Paulo aqui ele abre o coração em dizer que por ter nascido em pecado, por ser pecador, por ser inclinado a fazer o que é mal,
mesmo sabendo que aquilo é ruim, mesmo sabendo que aquilo é contrário à vontade de Deus, ele ainda escolhe fazer. Ele diz assim, mas eu não entendo como eu vivo. Eu não entendo as minhas atitudes, porque eu sei o que é certo. Mas eu não tenho a vontade de fazer o que é certo. Tudo em mim quer o que é errado. O que é errado e eu sei que é errado, esse eu faço. E esse eu quero continuar a fazer. Observe, desbravador, que ninguém está curado do pecado. Todos somos pecadores. Todos somos inclinados para o mal. E não temos forças suficientes para lutar contra as nossas vontades e os nossos desejos. Qual seria então a solução? Nos apegar a Jesus. A única solução para o ser humano é se apegar a Jesus, é entregar a vida a Jesus. E Jesus vai nos dar força suficiente para vencer a tentação, para vencer essas inclinações tão erradas e tão más. Você quer ser um desbravador melhor? Você quer ser uma criança melhor? Você sabe o que faz errado, mas não consegue deixar de fazer? Ore a Deus, peça ajuda. Todos nós passamos pela mesma coisa. E eu digo por experiência própria, eu consegui abandonar muitos erros, muitas atitudes erradas em muitas áreas da minha vida pela força que Deus me deu. Não por mim mesmo, porque por mim mesmo eu não consigo fazer nada, mas por Deus tudo é possível. Vamos continuar? 6. Como podemos nos libertar do pecado e conseguir obedecer aos mandamentos? Este verso também explica como obedecer à lei dos desbravadores. O verso é 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. 1 João é a primeira epístola de João. Não é João o Evangelho, ele está bem próximo ao livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. 1 João, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 6. Ele diz assim: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este também deve andar assim como ele andou. Olha que informação preciosa que nós temos aqui. A única maneira de vencermos é pela ajuda de Jesus. Jesus é o nosso advogado. Então, se eu pecar, se mesmo lutando contra o pecado, eu ainda assim cair, eu ainda assim pecar contra Deus, eu tenho um advogado, eu tenho alguém para me socorrer. Eu vou até Jesus Cristo, o justo, confesso a Ele o meu pecado, me arrependo do meu pecado e sou perdoado por Ele. Desbravador, todos nós seremos pecadores até que Jesus volte. Por mais que eu tente, por mais que eu melhore a minha vida, sempre escorregarei em algum ponto. O que eu tenho que fazer é lutar o máximo possível com todas as minhas forças para evitar todo e qualquer pecado. Mas uma vez que eu peque, não tenho que me desesperar. Eu tenho uma solução, Jesus Cristo. Eu então me arrependo, confesso os meus pecados a Ele e recebo dele o perdão. A partir do momento que Jesus me perdoa, João continua dizendo, ele me leva novamente a observar os mandamentos. Deus não perdoa ninguém para que esta pessoa volte a pecar, para que esta pessoa volte a desobedecer. Isso não faz sentido.
O perdão de Deus não significa liberdade para o meu pecado. Eu não tenho que pecar porque eu não posso escolher o pecado porque sei que Deus vai me perdoar. Isso é muito errado. A partir do momento que Deus me perdoa, Ele me perdoa para não pecar de novo. E é por isso que João, ele diz, ora, sabemos que temos conhecido a Jesus por isso, se guardarmos os seus mandamentos. A pessoa pode dizer que conhece Jesus, que segue a Jesus, que entregou a vida a Jesus, que ama Jesus. Mas se ela não guardar os mandamentos de Jesus, aquelas 10 leis que nós lemos, João continua dizendo, ele é mentiroso, a verdade não está nele. Por isso que quando Jesus voltar, ele vai dizer a muitos, eu não os conheço. Muitos que vão diante de Jesus dizer, mas Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos curas em teu nome. Jesus vai dizer a estas pessoas, eu não as conheço, porque elas não estão obedecendo a Deus, seguindo a lei de Deus. João continua dizendo, nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele deve andar como ele andou. Ser um cristão nada mais é do que ser um mini Cristo. Ser um cristão é fazer o que Jesus faria. É ser como Jesus foi, na medida do nosso possível, dando o nosso melhor sempre. Se eu não vivo como Jesus, não posso dizer que sou um cristão, não posso dizer que conheço Jesus. E uma das coisas que Jesus mais fez foi guardar a lei de Deus no seu coração. Jesus, quando veio a este mundo, não cometeu pecado. É isso mesmo. Ele venceu todas as tentações e ele não cometeu nenhum erro moral. Jesus guardou a lei de Deus, os 10 mandamentos. Eu também devo fazer o mesmo. Vamos continuar no nosso estudo? Então a resposta ficaria, se porém alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Jesus é a salvação de todos. Sabemos que o conhecemos se obedecermos aos seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, estou na página 24, Desbravador. Ou seja, agora faz sentido o nosso voto, pois a palavra que define a lacuna a seguir é a palavra pela qual é possível todo desbravador vencer a sua natureza ruim, sua natureza má. Pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei dos desbravadores, serei servo de Deus e amigo de todos. Os primeiros 4 mandamentos se referem a ser um servo de Deus. Os 6 restantes mandamentos se referem a ser amigo de todos. Desbravador, eu gostaria que você entendesse uma coisa muito importante. Hoje nós temos o privilégio da graça. O que isso significa? Graça nada mais é do que a salvação que Deus concede não apenas a mim, não apenas a você, mas a todos os seres humanos. Porque todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus, todos estão perdidos se não for por Deus. Ninguém é considerado justo diante de Deus, nós já nascemos em pecado, nós somos pecadores. A única salvação é a graça de Deus derramada sobre a nossa vida. Mas por quanto eu posso comprar a graça? Nenhum preço. Você não compra a graça, você a recebe de graça. É isso mesmo. Basta você desejar, basta você aceitar. A partir do momento que você permitir e dizer para Deus, Senhor, me salva, me concede a tua graça, Deus vai derramá-la, Deus vai concedê-la. E você, desbravador, vai ser salvo em nome de Cristo Jesus.
e para a honra e glória de Deus. Desbravador, se não for por Deus, não há solução. Entregue a sua vida a Ele. Peça para sua mamãe e para o seu papai fazer a mesma coisa, porque Deus tem um céu preparado para vocês. E isso mesmo, nós ainda vamos estudar sobre esse tema. E nós veremos que Deus está preparando coisas fantásticas para nós, em um mundo totalmente perfeito. Aceite a graça de Jesus, seja transformado por ela e você vai ver como você se tornará alguém mais feliz. Que Deus possa abençoar muito a sua vida. Vamos orar neste momento? Querido e amado Deus, obrigado pela tua salvação. Obrigado pelo perdão dos nossos pecados. Nós somos falhos, Senhor. Somos pecadores, todos nascemos maus. A única chance que temos de ser salvos é pelo sangue de Jesus Cristo. É pelo sacrifício de Jesus na nossa vida. Ajuda-nos também a obedecermos a tua lei, porque é pecado quebrar a sua lei, é pecado desobedecê-la, e nós somos salvos para obedecer, não para desobedecer. Abençoe a vida de cada criança, abençoe a vida de cada família. Em nome de Cristo Jesus. Amém.